Fundado em 2019, o Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, o IPFEM, atua em 3 pilares que podem acontecer coordenadamente ou individualmente: pesquisa, educação e terapia. Sejam bem-vindos, eu sou Ranieri Zoccoli e a gente começa mais uma edição do Alesp Cidadania. Para falar mais sobre o Instituto, eu recebo a Ana Tomazelli, que é jornalista, psicanalista e também fundadora do IPFEM. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência e contar um pouco mais deste Instituto. Obrigado. Eu que agradeço. Num programa como esse, com alcance desse, é uma alegria. E, claro, estar com você é sempre muito bacana. Obrigada pelo convite. Bom, quero que a Ana já explique para quem está em casa, né, o que é o IPFEM, como é que surgiu isso na tua vida profissional e para as pessoas que também precisam do Instituto. Claro. O IPFEM, bom, ele é fundado em 2019 por mim e por mais um grupo de pessoas. É uma ONG, como popularmente as pessoas mais conhecem as instituições do terceiro setor, então é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e que tem o objetivo de contribuir, de fomentar algumas frentes específicas. Então, geralmente as pessoas conhecem mais as instituições que vão doar alimentos, cuidar de pessoas com um pouco mais de necessidade, etc. E nós, claro, estamos nesse lugar da assistência, mas também estamos no lugar da assessoria. Então, eu gosto de dizer que o IPFEM ele é uma ONG de educação em saúde mental baseada em dados para o mercado de trabalho, que vai ter 2 grandes marcadores de raça e de gênero. E como é que isso acontece? Eu sou uma executiva de recursos humanos há 25 anos, dentro e fora do Brasil. Participei de muitos processos de fusões e aquisições de empresa, lidando com gente do jeito mais elementar que a gente pode entender, fazendo implantações, né, e construindo times, desenvolvendo lideranças. E comecei a perceber que no ambiente de trabalho a gente tem muitos desafios que são primariamente sociais. Então, eu fiquei pensando como é que a gente traz essa experiência um pouco mais corporativa, de empresa, também para outras frentes e como é que a gente contribui para com as empresas também. E aí, na verdade, juntei ali um grupo de pessoas que, com os saberes um pouco mais coordenados, há 5 anos a gente já atendeu, bom, mais de 9 mil mulheres, nossa metodologia virou livro, a gente acabou desenhando uma metodologia de educação em saúde mental bem no período da pandemia. Porque o que aconteceu? Na pandemia a gente ficou muito em casa, não dava para atender individualmente todo mundo, nesse entendimento de terapia que a gente ainda tem mais aqui no Brasil. E eu falei, bom, não vou deixar ninguém para trás, porque no IPFEM a gente diz que para todo não a gente entrega um sim. Então, em 24 horas, literalmente, por conta de uma pesquisa que a gente estava fazendo dos impactos da pandemia, nós recebemos 6.138 pedidos. Pela caixa de socorro pela caixa de mensagem do Instagram, ali no finzinho de maio de 2020. E aí o IPFEM, então, ele nasceu em 2019 para ser uma ONG de pesquisa, para mim é muito importante transformar o que é subjetivo em dados, para que a gente possa se organizar e tomar as ações. Mas, com todos esses pedidos de socorro, nós falamos, bom, então, se temos dentro de casa a experiência, a expertise também de cuidar das pessoas, a gente vai continuar produzindo dados, mas também vai estender a mão. E daí, desenvolvemos uma metodologia que hoje pode ser aplicada dentro de empresa, para líderes comunitários, escolas, etc. Então, foi muito interessante e 5 anos depois, além de falar com mulheres, que foi bastante o nosso começo, a gente decidiu falar com homens. Que é tão importante, hein, Ana? Pois é, porque quando a gente vai discutir garantia de direitos, a gente precisa discutir reconhecimento de deveres. Então, se a gente fala de garantia de direitos para as mulheres, a gente precisa falar sobre reconhecimento de deveres dos homens, não no sentido de você não é bom, ou eu não quero você, ou sai daqui, mas justamente no sentido contrário, que é vamos juntar, vamos conciliar e vamos estabelecer alguns compromissos. Então, a gente está assumindo o compromisso de falar com 1.000 homens que mandam até 2030, para a gente poder contribuir ainda mais para as 2 grandes ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde nós estamos posicionados, que é o ODS 5, Equidade de Gênero, e 8, Trabalho Decente. Então, como é que a gente fala com esses homens que mandam nas estruturas e relações de trabalho, tanto privado quanto público, e claro, também do terceiro setor, para que a gente possa rediscutir as relações de trabalho. Então, CEOs, fundadores, presidentes, herdeiros, conselheiros, quem mais estiver em posição de mando, de comando, a gente quer conversar até 2030.
Você falou dessa questão de pesquisa, né? Foi o primeiro intuito ali do IPFEM, essa coleta de dados que é tão importante. Eu acredito que o nosso país ainda seja muito fraquinho com relação a essa coleta de dados. E aí a gente fala principalmente dessa questão do terceiro setor, né? Como ele vem carregando esse país nas costas, hein, Ana? Aí você me faz muito feliz, mas preciso fazer algumas justiças aqui. Eu costumo dizer que o terceiro setor produz muita tecnologia social, de fato, capaz de resolver muito problema, não só dos organismos públicos, mas também dos privados. Mas a gente precisa entender que o terceiro setor ele não existe para substituir nada. Ele não existe para cumprir a função do Estado, ele não existe para cumprir a função de uma empresa, mas muito pelo contrário, para somar e para contribuir. Então, sim, o terceiro setor, com muito pouco recurso e sem o que eu chamo do dinheiro do erro, né? A gente não tem, por exemplo, investimentos para desenvolvimento institucional que podem durar 5, 8 anos e lá na frente não obter o resultado esperado, como a gente tem, por exemplo, investimentos em startups, etc. Então, o terceiro setor ele fica muito restrito a captações que são muito difíceis para projetos especificamente, pouco investimento ainda, pouco fomento, né, pouco financiamento para desenvolvimento e fortalecimento institucional. E aí, para quem não está muito familiarizado com isso, eu gosto de explicar o seguinte: toda instituição precisa ter um administrativo, um RH, um financeiro, uma área de compras, uma área de prestação de contas, por exemplo, para poder existir. E se a gente ficar só nessa lógica de depender de voluntariado para essas posições que precisam fazer a manutenção da instituição, a gente tem aí um outro grande desafio. Para além disso, a gente precisa entender sim que o lugar da caridade é muito importante, mas a gente precisa discutir a questão da autonomia, da produção e da construção de autonomia e de todos os saberes que a gente precisa. É claro que as pessoas que se engajam como voluntárias para arrecadar agasalho, para arrecadar brinquedo no Natal, né, para levar sopa para moradores de rua, etc. Tudo isso é muito importante, mas a gente também recruta, né, pede que as pessoas tragam os saberes para dentro do terceiro setor. Então, quem entende de financeiro, quem entende de planejamento estratégico, quem entende de gestão de projeto, é ainda um setor, né, todo um segmento, a gente está falando de mais de 10% do PIB, é todo um segmento muito carente de profissionalização ainda. E, claro, outras frentes de atuação, inclusive no poder público. Então, eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor. Dá para ver nesse brilho aí nos olhos, né, que você gosta muito de fazer isso e faz com muita maestria. Você fala aí dessas frentes de trabalho do Instituto, e aí a gente volta ali para a saúde mental, das mulheres. Quando a gente vai pesquisar sobre você, a gente vê muito esse trabalho. Você fala diretamente com as mulheres, agora mais com os homens também. Queria que você falasse um pouco mais desse trabalho com as mulheres, né? O burnout, né, que você aborda muito bem. Isso. Queria que você fizesse um resumo sobre isso. Faço sim. Eu gosto de dizer que delas eu cuido e eles eu educo. E aí muita gente fala assim, bom, mas das existências múltiplas a gente também não está falando de outras identidades de gênero? Sim, a gente também atua, por exemplo, em letramentos de diversidade, etc., condução de processos que vão construir ali um ambiente de trabalho mais saudável para todo mundo, mas eu gosto sempre de pontuar o que a gente tem chamado de eixo original de opressão. Essa mulher cisgênero que recebe toda essa construção social ou toda essa exigência de casar, ter filho, né, e corresponder ali a algo muito estabelecido e que não pode sair muito disso. E este homem cisgênero, os dois numa relação heterossexual também, heteronormativa, e que colocam então nesses dois papéis inicialmente uma série de expectativas e muita gente sofre, como psicanalista, né? Muita gente sofre em não corresponder a esses papéis. E é todo um trabalho para que essa pessoa consiga atravessar as construções para então desenhar uma vida que para ela faça sentido. Dentro do mercado de trabalho, muito embora a gente não perceba que existem também expectativas sobre como uma mulher ou um homem devam se comportar, a gente vai observando nos próprios papéis e na maneira como a gente recebe o salário, ou é promovido ou não, ou tem lugar na reunião ou não para falar, o quanto as nossas ideias são ouvidas, mas também principalmente quantas de nós estão em cadeiras de comando.
Então, olhando para tudo isso, a gente pode fazer uma analogia entre aquilo que se espera socialmente, de uma maneira geral, dessa mulher cisgênero, mais reconhecidamente, e daquilo que, se a gente fizer, é um problema. Então, quando você transporta isso para o mercado de trabalho, nós produzimos no IPFEM um índice chamado Índice Regional de Assimetrias, especificamente agora no mercado imobiliário e na construção civil, porque a gente tinha uma hipótese. Será que a condição de ser mulher traz para a gente mais chances de sofrer burnout no mercado de trabalho? E aí vou explicar rapidinho o que é o burnout, né? As pessoas falam assim, você só está cansada, descansa que passa, ou fala de burnout materno, burnout de relacionamentos. O burnout é um termo técnico cunhado na ciência ocidental para descrever uma condição de esgotamento relacionada ao trabalho remunerado. Aqui a gente não está falando ainda de trabalho doméstico. Sim. Quando a gente fala sobre burnout, a gente precisa entender que tem algumas fases e alguns níveis e que a gente está falando da perda de uma funcionalidade. Então, tem gente que perde, por exemplo, a capacidade de dirigir. Sim. Tem gente que perde a capacidade de concentração, a capacidade de modulação emocional. Algumas recuperam depois de tratamento, outras não. Mas o burnout, ele não é uma doença da pessoa, como a gente fala de uma gripe ou de uma depressão. Em geral, ele é um agrupamento de patologias, como um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva a gente pode ter ali quadros de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, etc. Aí você pode me perguntar assim, como é que a gente reconhece os sintomas? O primeiro reconhecimento de sintoma é a baixa de produtividade, principalmente quando essa pessoa performava muito bem. Mas comportamentos ou sensações como irritabilidade, a pessoa estourar, ou a pessoa ficar parada assim, ou esquecer, ou fazer confusão na agenda, tudo isso vai demonstrando que talvez a gente esteja se encaminhando para um quadro de esgotamento e perda. É tão comum, né, a gente vê as mulheres reclamando, não só as mulheres, os homens também, mas a gente está aqui falando das mulheres. Muito comum, muito comum. E isso que você acabou de falar é muito importante, porque a estrutura na qual a gente vive hoje, ela prejudica e adoece todo mundo. Porque, às vezes, o ativismo de gênero ele é confundido com essa coisa de parece que os homens estão numa maravilha de vida e a gente só é que está numa situação difícil. E a estrutura ela vai adoecer todo mundo, principalmente quando a gente ensina para esse homem que ele não pode chorar, ele não pode ter sentimento, ele tem que ser durão e aguentar tudo e etc. E ser esse único provedor e tudo mais, e quando na verdade a gente deveria estar estabelecendo diálogos. Então, quando a gente pensa nas frentes de violência, guerras, meio ambiente, assassinatos, suicídios, encarceramento, a gente vai perceber que essa violência vai acabar sendo um monopólio do masculino. Então, o homem ele também está morrendo desse jeito que a gente inventou de viver. A questão é que as mulheres, além de tudo isso, também estão sofrendo as questões relacionadas a gênero. Então, dentro do trabalho, quando a gente faz essas analogias, a gente tinha essa hipótese de, puxa vida, será que quando a gente não consegue falar numa reunião ou não é promovida, isso pode trazer para a gente uma carga maior? Bom, surpreendendo ninguém, a resposta é sim, mas a gente conseguiu comprovar com uma correlação estatística com números de que as mulheres têm até 67% mais chances de chegarem num quadro mais agravado, mais crítico, mais acentuado do burnout, ou seja, de fato de perder uma cognição, né, de perder uma funcionalidade do que os homens. E aí acontece um fenômeno muito interessante que eu fiquei pensando em trazer para você, que é nós no IPFEM somos muito convidadas para ensinar as mulheres a lidarem com esse tipo de ambiente. Como é que a gente se protege, como é que a gente argumenta, como é que a gente se posiciona. E eu faço isso a vida inteira e continuo fazendo isso, mas desde o ano passado eu comecei a fazer uma provocação, principalmente para as empresas. Eu aceito falar com as mulheres, não tem problema nenhum, desde que eu fale com os homens antes. Porque quem é que está ensinando aos homens a não agredir? Porque a violência ela vai ser um espectro. Sim. Ela vai começar na piada, na brincadeira, sim. E aí quando a gente manifesta algo, a gente é chata, tá tudo muito de mimimi. Mas por que a sua diversão é mais importante do que a minha chateação? Então, a gente precisa sair um pouco da esfera da concordância e chegar no compromisso. Então, qual é o compromisso que a gente vai combinar aqui? De que a gente não vai mais fazer piada, mesmo que você não concorde,
mas isso me preserva de algumas coisas. Então, eu tenho feito esse convite, algumas empresas muito corajosas têm aceitado. Eu já ia te falar, como é que tá essa relação aí de vocês? Essa relação tá ótima porque, como eu sou executiva há muitos anos e faço isso há muitos anos, veja bem, eu não utilizo algumas palavras que podem levantar alguns muros ou que podem levantar preconceitos. Eu parto do princípio de que eu quero te ouvir também como homem, para a gente articular esse meio de caminho, porque eu parto do princípio de que está todo mundo em sofrimento. Você não vai lá para atacar ninguém. De jeito nenhum, imagina. Acho que é o medo. Não, imagina, eu vou trazer ela aqui dentro para a empresa, senão ela vai me atacar. De jeito nenhum. E aqui eu estou um pouco mais séria, mas eu sou super bem-humorada, gosto de trazer um pouco de leveza para as coisas, então, de fazer realmente piada e de falar a vida real, porque, ao fim e ao cabo, não precisa me amar, precisa parar de me matar. E quando a gente discute garantia de direitos, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que se eu vou dar o direito do casamento civil para uma pessoa homossexual, que eu vou tirar o direito de uma pessoa heterossexual de casar. E garantia de direitos não é sobre suprimir de alguém para dar a outrem. É sobre ampliar para todo mundo. Então, daí a gente faz uma coisa que é, se você é contra o casamento homossexual, estou falando de civil, né, não estou discutindo religião, se você é contra a garantia de direitos do ponto de vista civil para um casal homossexual, é só você não aceitar se você for pedido em casamento por alguém do mesmo gênero. Ou será que você está com medo de não ser pedido por ninguém? Nem por alguém do mesmo gênero? Eu acho que estão com medo. Eu acho que a gente precisa produzir essas reflexões que não é para diminuir ninguém, não é para lacrar na internet. Imagina, eu morro de medo de lacrar na internet, não sou dona da verdade absoluta. As pessoas que querem... Tem medo de haters? Não tem, porque eu já tenho muito, né? Porque eu viralizei esse ano e aí eu tenho muitos agora. São seus amigos? Pois é. A internet é um fenômeno interessante que a gente pode, inclusive, discutir, porque é muito interessante quando eu olho o perfil dos haters, eu me convenço de que eu estou do lado certo da história. Então, como eu sou muito amada por quem eu escolho ser amada, para mim está tudo certo. Esse é um fenômeno como pesquisadora, como professora. Eu olho para o fenômeno e observo e analiso e tiro as minhas conclusões. Então, para mim está tudo certo, não tem bom, não tem ruim, não tem melhor e não tem pior. E aí é isso, as pessoas dispostas a ouvir o que a gente tem a dizer, elas se movimentam invariavelmente dentro delas para algum lugar e eu vou fazendo algumas provocações sobre compromissos sociais. Aí, se a gente entrasse na discussão geracional, 2 blocos, 3 blocos de programa não seriam suficientes para a gente chegar em algum lugar, mas não tem retrocesso. Eu acho que a gente está num momento histórico muito interessante, gosto muito de falar com as mulheres, sim, mas acho que para terminar essa parte assim da minha reflexão, eu fico com a sensação, sabe, Rani, de que as mulheres já fizeram tudo que elas podiam sozinhas. De que a gente já ocupou todos os espaços e já fez tudo que a gente podia fazer, mesmo trabalhando 26 horas a mais no trabalho doméstico, mesmo sendo as responsáveis pelas crianças, pelos idosos, etc. Mesmo tendo 12,8 anos a mais de estudo, formal e informal, do que os homens, mesmo tendo menos autoconfiança para se candidatar a uma promoção. Então, acho que a gente já fez muito, está todo mundo muito cansada e é isso, né? Guerreira é a Xena. Eu não quero, eu estou cansada, eu tenho quase 43 anos, já deu. Olha, inclusive eu preciso falar dessa lei, Ana, tem uma lei aqui na casa que fala o seguinte, né? A lei de número 18.011 de 2024, que institui a Semana Estadual do Não Te Julgo, Eu Te Ajudo, que é incluído aí no calendário oficial de eventos aqui do estado de São Paulo. E essa lei diz o seguinte: divulgar as diversas formas de transtornos psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia e outros pensamentos intrusivos e as suas consequências para a saúde mental e emocional. Importante essa discussão toda aqui na Assembleia Legislativa, né? E a mulher não precisa se calar, ela tem que colocar para fora. Eu acho que a gente percebe ali algo, uma realidade diferente talvez ali depois do boom da pandemia, quando a gente fala cada vez mais de saúde mental, uma realidade para vocês também. Essa questão do diagnóstico que é tão importante, que antigamente a gente não falava, antigamente a gente tinha medo de entrar numa clínica de um psicólogo, porque iam ver a gente e ia falar que a gente estava louco. Isso, né? Mesmo. Mudou muita coisa desse pós-pandemia para cá. Mudou muita coisa em termos de processo histórico. Se a gente for ali pertinho no século XVI ou no fim do século XIX, é tudo muito perto e está numa velocidade muito grande. Acho que é importante você falar isso porque
A gente sai de um jeito anônimo, que foi muito necessário, ainda é muito necessário, de recuperação, quando a gente fala da metodologia dos 12 passos, etc., que salvou de verdade a vida de muita gente nos últimos 40, 50 anos. Mas é muito interessante observar que todo mundo enfrenta algum tipo de sofrimento. Isso é uma condição da vida, né? A segunda coisa é: por que é que a gente precisa ser anônimo? Por que é que a gente não pode falar sobre isso, oportunizando com que outras pessoas digam, puxa vida, talvez eu não esteja sozinho. É ruim a gente saber que tem um monte de gente sofrendo, mas ao mesmo tempo é bom a gente saber que a gente não está sozinho. Então também tem um sentimento um pouco misturado nesse aspecto. Quando de novo a gente faz o marcador de gênero, na pandemia, a economia do cuidado, né, que é o cuidado das pessoas vulneráveis, o trabalho doméstico, etc., também ficou muito concentrado nas mulheres. As mulheres foram as mais demitidas também no período da pandemia. A gente está falando de quase 8 milhões de mulheres, enfim, demitidas. As mulheres são demitidas na volta da licença maternidade. Então vai tendo uma supressão de acessos. E quando a gente fala de garantia de direitos, a gente fala de acesso, né? É muito importante ter uma lei como essa para oportunizar o diálogo. Esse é o mais importante. A partir de lugares técnicos, a partir de lugares que podem ter ali a sua questão religiosa, a sua crença, etc., desde que tudo isso se articule, que a gente não queira impor algo a outra pessoa. E tem uma armadilha nesse tipo de coisa, que é uma armadilha do terceiro setor também, que a gente se acha muito herói, né? De vez em quando, muito salvador da pátria, assim. Estou carregando esse país da corda, Exato. deixa que eu consigo. Precisa tomar um pouco de cuidado para a gente também não adoecer, porque é o seguinte: muitas vezes eu vejo muitas certezas absolutas de quem quer oferecer essa ajuda, e eu tenho ressalvas em relação a essa palavra, e pouco se escuta, pouco se pergunta. O que é que para você faria diferença? Como é que eu posso me colocar a seu serviço? Então, eu provoco muito, por exemplo, o conceito de empatia, porque eu nunca vou saber como é ser uma mulher negra, periférica, mãe solo com 3 filhos, mas eu posso me colocar a serviço dela. Então, a empatia, sem a atitude, sem a ação compassiva, ela é vazia, ela não serve de muita coisa, mas é sem o lugar moral. É nesse lugar genuíno de o que é que para você funcionaria, para saber se eu consigo articular. E aí a gente precisa pensar numa frente imediata de redução de danos, enquanto a gente resolve outras coisas, como leis, por exemplo, que no longo prazo vão promover a tal da igualdade. Então, precisamos de mecanismos compensatórios que sejam mais imediatos de curto prazo, enquanto a gente discute o longo prazo. É por isso que poder público, poder privado e terceiro setor não podem estar separados, não podem brigar, não é um contra o outro, são os 3 juntos para que a gente possa produzir o que a gente tem chamado de compromisso social. Ainda com esse trabalho de pesquisa e recebendo essa realidade das mulheres adoecendo no mercado de trabalho, o que mais te chocou, ou zero choque, porque você já vem de uma vida bastante agitada no mundo corporativo, mas o que a gente ressalta aí? Olha, eu acho que a gente ressalta justamente a falta de escuta, a falta de diálogo. Acho que tem esse lugar da exaustão, muito, porque como fenômeno de redes sociais, eu vejo as pessoas dizendo que as relações estão muito líquidas, né? Nunca leram o livro do Bauman, mas viram o vídeo de 30 segundos e acham que entenderam e tudo bem, que as relações estão muito líquidas, que ninguém quer ouvir, que ninguém quer se comprometer. E aí você vai olhar as mesmas pessoas e elas só ouvem áudio acelerado do WhatsApp, elas não ouvem ninguém, elas não estão com paciência para ninguém. Ou seja, eu quero ser ouvida, mas eu não quero ouvir, eu não quero produzir essa escuta e esse acolhimento. E todas as discussões, eu acho que para dar uma resposta bem direta, o que me choca é a relação das pessoas com o tempo. Porque a gente está numa estrutura que vai exigir, recrutar velocidade o tempo inteiro, porque a gente precisa produzir, dar conta da casa, dar conta dos filhos, do relacionamento, dos pais idosos, etc. E pouco sobra para a gente, de fato, ouvir o outro e se colocar a serviço do outro, nas relações mais diretas, mas também nesse lugar do compromisso social, como eu articulei. Então, eu ficaria, não me choca, porque pouca coisa choca um psicanalista, para começar, pouca coisa choca um psicanalista que tem muita experiência já em outras frentes, mas eu diria que o que me chama a atenção é que todas as discussões, os vetores de sofrimento e as reivindicações relacionais, afetivas, elas versam sobre o tempo. E a gente deveria pensar com um pouco mais de carinho sobre isso. Ana, e quem
tá ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento e fala assim, opa, preciso aí de uma ajuda, preciso de um socorro, como é que eu chego até esse povo? Muito bem. Bom, nós temos o Instagram, que é o @ipfem, temos o site, ipfem.org.br, as minhas redes, Ana Tomazelli Oficial me acha em qualquer lugar, inclusive no TikTok, que eu estava sendo xingada lá sem arroba, e o meu filho mais novo me avisou para eu fazer uma arroba, para ser xingada decentemente, né, e tudo bem, para marcar um pouco essa posição. Nós, de tempos em tempos, abrimos as turmas do apoio terapêutico, temos procurado fazer trabalhos mais direcionados para empresas, né, para as relações, principalmente para as lideranças e áreas de RH. Então, acho que eu diria isso. Pessoa física, né, que quer procurar, quer algum apoio, pode entrar em contato com a gente pelo site ou pelas redes sociais. E as empresas que querem levar esse tipo de conversa, as empresas que têm coragem de levar esse tipo de conversa para os seus times e entenderem que saúde mental dentro da empresa não se resolve só com saúde mental, não se resolve só com ferramentas e mecanismos de saúde mental, mas se resolve com letramento social para entender o contexto daquele time, porque ao fim e ao cabo, Rani, quando duas pessoas se encontram para produzir um trabalho, antes da coisa que o RH gosta de dizer, que são dois talentos se encontrando, é um encontro de traumas, né? Você carrega todo o seu repertório traumático, eu carrego todo o meu repertório traumático de experiências, e quando a gente começa a conviver, esses repertórios se encontram. E é aí que dá o problema. E daí não é só sobre isso, é sobre todo o social que nos envolve. Então, entrem em contato também com a gente, os contatos do site caem direto na minha caixa de e-mail, sou eu que respondo as caixas de mensagens do IPFEM, e entendemos a necessidade e levamos a conversa adiante. Achei interessante você comentar do burnout doméstico. Dessa situação que a mulher passa dentro de casa, ela não precisa estar fora de casa no mercado ali de trabalho, ela também está cansada dentro de casa. Sim, a gente pode fazer uma analogia com o burnout, tecnicamente não é um burnout, mas a gente pode chamar assim de um esgotamento, e pegando uma coisa que eu falei agora há pouquinho, essa indisponibilidade de escutar o outro, essa indisponibilidade de tempo também é muito pelo cansaço. Então, tecnicamente, a gente chama de saturação empática. Você saturou, tem gente terminando amizade hoje em dia, formalmente. Não dá conta da demanda dessa amizade, fala, olha, não dou conta, não consigo mais ser sua amiga, porque você me traz uma demanda que eu não consigo acolher. Então, sim, o trabalho doméstico, ele é infinito. Dizem que existem 3 certezas sobre a vida: a morte, a certeza de que tudo vai mudar, e a louça, que não acaba nunca. Então, as mulheres também, principalmente as que estão em situação de privilégio, precisam começar a quebrar um pouco isso, principalmente as que têm filhos homens. Em geral, os filhos homens não fazem trabalho doméstico, e se tem uma irmã, é essa irmã que faz. Então, entender que o trabalho doméstico, ele não é uma condição de gênero. Eu tenho 2 filhos homens, né? Ninguém ajuda a mamãe em casa. Todo mundo suja, todo mundo limpa, e esse também é um jeito de abençoar o lugar que nos acolhe, que nos protege. Então, eu também ouço muito assim, mas aí o meu marido, né, fala, por que você está brava? Era só me pedir. Mas se sou eu que tenho que pensar o que eu tenho que pedir, se sou eu que tenho que ver a hora que tem que lavar roupa, a hora que tem que comprar comida, a agenda da criança, o remédio da criança, etc., isso também é uma estafa mental muito grande. Vamos lembrar que o tempo, de novo, ele é um recurso finito. Então, nas mesmas 24 horas que todo mundo acha que tem, quando a gente fala de uma mulher que é responsável por toda a roda do cuidado dessa família, dessa casa, esse tempo ele é menor, porque tudo leva tempo. Olhar o WhatsApp da escola, o grupo de mães que, assim, com todo respeito, graças a Deus, não sou eu que faço parte, é o pai dos meus filhos, olhar isso também toma tempo. Tudo recruta tempo. Então, quando a gente começa a somar as coisinhas pequenininhas e o espaço mental que todas essas coisas, essas preocupações ocupam, a gente começa a entender por que essas mulheres estão tão cansadas. E é quase que, é cultural o homem pegar o menino ali, não vai fazer isso porque isso é coisa de mulher, deixa que tua mãe faz. As mulheres também fazem isso, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso.
principalmente... A própria mãe, ela ensina o filho a isso? Então, principalmente na ausência de um homem. Aí a gente entraria num lugar um pouco mais delicado, que é o Brasil... munição. O Brasil, pois é, eu estou aqui bem diplomática ainda, mas vamos lembrar que o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão. E os pais que constam da certidão, em geral, eles não cumprem 5 grandes funções, e aí eu estou falando da financeira, alguns cumprem judicialmente a questão da pensão, mas a função pedagógica, operacional, a função emocional, né, a questão logística, funções espirituais, se for o caso. Então, qual é o impacto de não ter uma figura paterna no crescimento dessa criança, desse cidadão, dessa vida? E aí, por isso que eu acho muito interessante homens estarem reclamando dos jovens hoje em dia. E aí eu fiz um convite na rede social, foi quando eu angariei mais desafetos, mais haters. Eu convidei todo mundo a revisar a paternidade, porque o jovem ele não dá em árvore, ele não nasce do nada. Ele é uma construção dos ambientes particularizados e dos ambientes públicos, daquilo que a gente entregou ou não para ele. Então, os homens, eles abrem mão, eles abandonam a criança e aí 20, 30 anos depois reclama que esse jovem não presta. E bom, mas onde é que você estava para criar esse jovem, para construir esse jovem? Eu dei um pouco essa volta para dizer que é muito comum a gente ver situações sociais em que essa mãe está sozinha criando essa criança e muitas vezes para compensar essa ausência paterna, ela, digamos assim, que ela afrouxa na autoridade, principalmente na autoridade desse menino, né, desse filho homem. E aí esse homem ele vai crescendo com algumas referências que estão um pouco, eu vou chamar de deformadas tecnicamente. Essa mãe ela faz o melhor que ela pode. E um outro episódio também que me valeu muitos desafetos e muitos haters foi quando eu usei a frase: perto de mim ninguém fala mal de mãe, porque só erra quem faz e só faz quem fica. Não significa que você tem que dizer que a sua mãe é maravilhosa. Significa, inclusive, como psicanalista, que às vezes eu acho que você devia romper, porque a família é uma grande produtora de sofrimento e a gente precisa conversar sobre isso. Mas essa mãe que fica, essa mãe que não abandona, ela vai errar. Porque ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem, muito atravessada emocionalmente por todos os abandonos e por todas as violências que ela vai sofrer. É para se colocar num lugar de vítima? Não. É para a gente olhar para a realidade, não particularizar, porque daí os homens que acham que não produzem violência nenhuma, eles dizem, ai, mas nem todo homem, né? Que daí é uma hashtag conhecida, nem todo homem, mas sempre um homem. E daí as mulheres vão produzindo uma postura de alerta e uma postura refratária, porque a gente nunca sabe de onde vem a violência, em que parte do espectro. Se é a piada, se é o abandono, se é o apertão, o tapa na cara, a diminuição, a gente nunca sabe. E quando a gente olha para os números, por exemplo, de violência sexual, que diminuíram para as mulheres adultas, mas aumentaram para as crianças e para as adolescentes, sempre em ambientes que deveriam ser seguros e quase sempre produzidas por um conhecido. Então, uma violência sexual para uma criança menor de idade, produzida por alguém que deveria protegê-la. Ou seja, isso significa que nós, mulheres adultas, além da gente se proteger, a gente precisa reforçar a proteção de quem é incapaz de se proteger sozinho. Então, veja, mais uma coisa, do ponto de vista de saúde mental, isso é extremamente perigoso como saúde pública. E aí eu vejo algumas propostas muito bem intencionadas de colocar a mulher como responsável por determinados assuntos na família, mas em que momento a gente está chamando os homens para essa conversa? E aí, claro, algumas iniciativas um pouco mais tímidas de grupos de homens, mas os homens ficam com muito medo de serem os chatos, os mimizentos. E aí eu digo, que ótimo, a gente está sendo morta. Então, você não está querendo ser o chato, mas eu posso morrer. Porque tem aquela coisa do descansa militante, né? Sim. Eu digo, eu descanso, é só vocês pararem de matar a gente, não tem problema nenhum. Eu queria estar na praia. Mas enquanto vocês não pararem de matar a gente não vai parar, de fato, de se levantar. Porque não tem outro caminho. Então, é muito perigoso a gente olhar só para o efeito, sim, ou só para a foto e não olhar para o filme inteiro, né? Se tem algum homem ouvindo a gente que está achando a mulher chata, que está achando a mulher em casa muito exigente, etc., a gente só está pedindo o básico e a sorte é que a gente não quer vingança. Eu fico só ouvindo aqui, né? Olha, Ana, eu sei que você é uma pessoa bastante engajada nas redes sociais, né, com haters ou não. Você fala muito bem sobre isso, acho que você vem catequizando muita gente né, nesse espalhando mundo. A palavra, espalhando a palavra. Espalhando a palavra. Como é que, o que a Ana,
como que a Ana quer ver esse cenário? E aí eu vou ser bem humilde, tá? Daqui a 5 anos. De tudo isso que você vem fazendo, que eu sei que você não para. Uma hora você está aqui, outra hora está lá em Paris, outra hora está no interior. Em Guarulhos mesmo, em Osasco. E por aí vai. Para mim não tem tempo ruim, é isso mesmo. Rani, eu preciso falar uma coisa que é o seguinte, eu não dependo de ver o problema resolvido para resolvê-lo. Porque eu tenho na minha cabeça o seguinte, um pouco mais de 100 anos atrás, mais ou menos 100 anos atrás, eu não podia votar. E um grupo de mulheres se levantou e pediu para votar. E talvez elas não tenham votado. Mas hoje eu voto. Então eu gosto muito de pensar que eu faço parte de algo no tempo. E ter passabilidade branca, muitas vezes, faz a gente não ter pressa, porque a bota do policial não está no nosso pescoço. Então, tem uma criação de urgência que precisa estar em todo mundo, mas que também não pode ser romântica ou utópica de achar que a gente vai mudar em 5, 10, 50 anos. Então, eu também gosto muito de dizer, né, ou de pensar que daqui 5 anos eu vou ter mais homens aliados. Eu vou ter mais homens compartilhando do meu pensamento, da maneira como o IPFEM existe no mundo. Eu posso querer ter muitos IPFEMs por aí, eu não quero ser uma organização super grande, né? Nem quem está comigo, né? A nossa organização da sociedade civil não pretende ser grande sozinha, a gente pretende ir para esses lugares de cooperação técnica e levar o pensamento e a metodologia para outras frentes, inclusive do terceiro setor, contribuindo mesmo para um fortalecimento institucional do setor como um todo. Mas eu, de forma direta, te diria que em 5 anos eu gostaria de ter muitos homens falando bem do IPFEM, falando bem do meu nome, dizendo, traz a Ana aqui, porque realmente a mudança acontece. Eu ficaria com essa resposta. Olha, eu também não poderia deixar de te trazer aqui e não comentar sobre o Carreira Sem Sofrer, sobre escritora também, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho, de tantos outros que você faz por aí. Pois é, eu tenho dito que eu pareço aquele meme da internet, sorveteria, cabeleireiro e material de construção. Porque é bem isso. Quem te conhece sabe. As pessoas acham que o que eu faço às vezes não tem muita conexão uma coisa com a outra, porque eu tenho meu trabalho no segundo setor, sou conselheira de empresas, né, sou executiva ainda, mentora de executivos e presidentes em empresas, agora principalmente em empresas de tecnologia. Escrevo livros e tudo mais, eu vou cercar por todos os lados, né? Eu vou fazer essa mensagem chegar por todos os lados, desafiando a lógica do sofrimento no trabalho. O que eu faço da vida encontra algumas convergências, então eu vou discutir relações de trabalho, porque eu adoro, estudo bastante isso, como os marcadores de gênero e raça, e eu sou pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos, o papel da igreja nessa mulher para manter ou dissolver o casamento, e como é que ela refaz esse cotidiano, muito nesse pensamento depois, né, de investigar qual é o impacto na carreira dessa mulher. Então, gênero é uma grande paixão, porque toda vez que eu vou olhar um indicador, né, assim, uma conclusão de algo, a primeira pergunta que eu faço é, tem diferença entre homem e mulher? Olhando para esse eixo original, né, que eu chamo de opressão, baseado no mito de Adão e Eva, inclusive, na expulsão do paraíso, porque tem uma culpada, né? A expulsão do paraíso tem uma pessoa culpada, e a gente precisa se debruçar sobre isso para entender os desdobramentos, para depois chegar no arquétipo da Virgem Maria. E eu sou devota de Nossa Senhora, então achei importante dizer isso, mas a gente precisa entender o impacto das religiões na construção da cultura ocidental e tudo que a gente acredita como certo e errado, bom e ruim, melhor ou pior, tem um fundamento aí. Então, de um jeito muito ético, muito técnico, lá na PUC de São Paulo, com os meus professores, que eu sou totalmente apaixonada, a gente também produz esse tipo de discussão que eu tenho levado para dentro das empresas. Então, eu acho que, de uma forma resumida, o que eu faço é existir em muitos ecossistemas diferentes e ver o que é que um contribui para o outro, porque quanto mais a gente ficar separado, então se o poder público ele não se aproxima do que a gente está fazendo no terceiro setor ou do que a gente está produzindo de conhecimento muito ético na academia, ele fica com um ponto sem visão e poderia estar se beneficiando muito disso e trazendo o diálogo com as empresas que são de fato esse motor. Então, se a gente consegue articular todos esses atores, a gente vai muito adiante. Então, é isso que eu faço. Eu discuto um novo jeito, talvez, de trabalhar, que não é
utópico, romantizado, nada disso. Acredito no lucro, gosto do lucro, acho que a gente inventou um jeito de funcionar que beneficia mais uns do que outros, mas com a quantidade de conhecimento, de consciência que a gente tem agora, não faz mais sentido se apoiar no sofrimento alheio. Então, o que é que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem, que todo mundo tem, para que, se não é todo mundo que vai ser super feliz ou etc., mas como é que a gente possa oferecer vida digna para todas as pessoas do mundo. Com relação a livros, o Carreira Sem Sofrer, onde é que eu encontro? Também lá nas minhas redes sociais, Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 L's, na Amazon, né, não sei se podia falar até o nome, mas nos lugares que vendem livro tem na Amazon, tem e-book, tem livro físico. E também entrando em contato a gente dá um jeito de chegar, a gente faz funcionar. Eu acho que esse é o resumo. Ana, quero te agradecer, muito sucesso para você e sempre que tiver uma novidade, vem dividir com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir e você sempre quer me ouvir, eu agradeço imensamente. Olha, e assim a gente vai se despedindo, né, ficando por aqui, e a gente já deixa marcado aqui o nosso próximo encontro. Eu te lembro mais uma vez que nós também estamos em multiplataformas. Até lá!